Não, eu pego até essa fala sua, final de... Isso está crescendo de fato, as pessoas estão ficando velhas, estão ficando doentes de várias maneiras, e isso está sendo a questão de associação de várias doenças, né? Então, antes a gente pensava em obesidade, era obesidade. Aí, de repente, essa pessoa obesa já não tem só obesidade, já tem uma doença a mais, devido à obesidade, que a obesidade, né, gerou para ela, enfim. Inclusive, quando eu comecei a estudar essa parte de grupos especiais, eu estava na graduação, segundo período de faculdade. Eu me interessei muito por um tempo, a gente tinha que fazer um trabalho, e a professora deixou a gente fazer esse trabalho, era um trabalho de cunho mais científico, metodologia científica, e a gente escolheu o tema. E aí meu tema foi obesidade, porque eu tinha uma coisa com o negócio de tal da obesidade na minha cabeça. Eu tinha muita falácia, né? Porque eu vim do esporte, né? Então eu tentei ser profissional de futebol até os 20 anos de idade, lesão deixou. É um mundo muito difícil, né? Ser profissional no esporte no Brasil. E aí eu fui para a faculdade pensando no esporte. Cheguei lá, opa, tem vários esportes, não é só o meu futebol aqui. E eu comecei a interessar em outras coisas. E aí, nesse segundo período, nessa atividade específica, eu resolvi estudar essa tal de obesidade, que até então, né, se falava muito pouco na época, e eu iniciando aí na faculdade. E quando eu comecei a estudar essa obesidade devido a esse trabalho, eu comecei a aprofundar, e desde então eu estudo sobre obesidade. Até ontem, vou falar até hoje, porque hoje eu não li nada sobre obesidade, mas até ontem eu estudo sobre obesidade. E aí eu comecei a entender que a obesidade, ela nunca está sozinha. Ela tem outras doenças. Ela tem essas doenças associadas, essas comorbidades. Então eu comecei a estudar essas outras doenças. Hipertensão, diabetes. Aí diabetes você começa a estudar a questão de todo o processo da glicemia, hipertensão, toda a parte de pressão arterial. Aí de repente você pega um obeso que não tem diabetes e hipertensão. Aí você fala, opa, beleza, pelo menos o obeso não tem diabetes e hipertensão. Mas ele tem uma artrose, ele tem uma hernia de disco, e aí ele tem um outro problema articular, e por aí vai. Eu comecei a entender que, poxa, esse mundo de doenças, principalmente relacionado à obesidade, ele está puxando para outros mundos também. Aí foi quando eu decidi fazer primeiro a minha pós-graduação, que foi o quê? Fisiologia do exercício e grupos especiais. Aí eu, dentro da pós, eu já vi outras doenças, um estudo específico sobre terceira idade. A terceira idade tem todos os seus parâmetros específicos, mais as doenças associadas. Aí, de repente, eu tenho uma pessoa que ela tem um câncer, ou ela é sobrevivente de câncer. Aí eu comecei a conhecer outras morbidades também, e comecei a estudar essas morbidades. Mas eu comecei a estudar de um cunho bem mais leve, né? E aí, quando eu entrei de fato na Secretaria de Saúde, quando eu passei no concurso e fui chamado lá para a minha unidade, a unidade que eu trabalho, por exemplo, chama Centro de Referência em Saúde do Trabalhador. Então, a gente trabalha lá o cunho em saúde do trabalhador. Mas a minha unidade, ela é a única do estado de Goiás que tem uma academia. Então, nós somos o único do estado de Goiás, e eu posso até ser um pouco mais assim, eu posso falar que talvez até do Brasil, que é o único sereste do Brasil que tem uma academia. E essa academia, o mais legal dela é que a gente trabalha com especialmente grupos especiais, e as pessoas não pagam R$ 1 diretamente para a gente, eu falo assim, né, porque tem seus impostos ali, né, como é um órgão público, mas diretamente ela não paga R$ 1, ela é para a comunidade. E aí eu comecei a receber vários tipos de pessoas para trabalhar lá, né, vários alunos com diferentes tipos de morbidades. E eu comecei a entender que, de fato, cara, eu sou da saúde, eu preciso entender essas doenças. Eu preciso entender o contexto, como que eu vou melhorar. E aí já tive lá diversos casos, eu tive hemiplégico, paraplégico, eu tive pessoas com tem Alzheimer, né, que não é muito comum. A gente não vê um personal trabalhar com pessoas que têm Alzheimer, doenças mais específicas, né, Parkinson. Então a gente não vê, a gente acaba vendo um cursinho ou outro ali, mas a gente não vê um personal específico trabalhar com esse grupo de pessoas. Mas tem bastante gente. E aí, esse contexto da saúde, para a gente, para mim mesmo, que eu já vivo isso há praticamente 8 anos, é um contexto que ficou normal. E eu sempre levo isso nas minhas aulas, nos meus cursos, né? Falando, gente, eu até brinco, trabalhar com gente que não tem problema de saúde é fácil. Porque se você fizer algo errado, dá certo. E às vezes ela não vai ter um problema ali agudamente, né? O professor Fausto falou a questão da fisioterapia, que é aguda e a gente é crônico. Então, agudamente, às vezes ela não vai ter nenhum problema. Ela não vai sofrer um infarto se ela for saudável de uma hora para outra. Mas se você trabalhar errado com um grupo especial, a chance de negócio dar ruim é muito grande.
Você pode gerar uma hipoglicemia de rebote severa naquela pessoa que é diabética, você pode aumentar um pico de pressão instantâneo, aquela pessoa ela pode ou infartar ou ter um AVC, e por aí vai, os riscos que a gente tem. Então, até uma coisa que eu oriento quando eu dou esses cursos de grupos especiais você precisa entender muito de treinamento e fisiologia. Entender daquela doença daquela pessoa. Que aí sim você vai ser um profissional da saúde de fato. Porque para passar exercício aleatório, acho que vai dar certo aqui, acho que vai melhorar a glicemia dela, acho que vai melhorar a pressão. Na verdade, é um passador de treino, né? E essas pessoas não podem ter um passador de treino, porque o que você faz de errado, você vai gerar um prejuízo muito grande na saúde dessa pessoa. E é agudo. É agora. Ela terminou o seu treino, vai para casa, pode ter uma hipoglicemia de rebote na casa dela e morrer lá, se ela for diabética. Então, você requer um estudo mais aprofundado e um carinho diferente para essas pessoas. Muito bom você trazer isso, porque ontem o professor Leonardo Fará, ele é professor e coordenador na Universidade União Andrade, ele fez uma aula sobre avaliação física. E ele trouxe exatamente isso para os alunos, né? Para trazer esse olhar integral, a importância da anamnese, o exercício como transformação. E ele estava me contando, eu fiz, vamos fazer um post disso aí. Que como ele ficou assim 3 horas falando só da avaliação física, na verdade, só da anamnese. Complementa aí, Léo, um pouquinho sobre o sedentarismo, como é importante a gente ter esse olhar. E muito legal porque ele tá na base, né? Como você, eu também, o Fausto. Então, quando a gente começa a trazer já esse olhar na universidade, teremos com certeza profissionais, né? Já mais completos, né? Porque assim, poucos foram aqueles que na universidade tiveram esse olhar, assim como eu, o Fausto, o Léo, você, né? Mas a grande maioria sai só com o olhar do fitness, sai só com o olhar do esporte, como você bem falou, né? A gente trabalha com pessoas saudáveis para ficar ainda melhor com o pico de resistência. Mas quando você olha para a saúde, né? Não é quem mais precisa de exercício e movimento, e você não tem conhecimento, né? Você pode realmente causar um grande dano. E em vez de ser prazeroso e benéfico, ser maléfico e ruim, né? Complementa aí, Léo, que aí eu acho que você está bem fresco aí na sua cabeça. Fechado o som, Léo. Tá sem som. Aí, tava. Agora sim. Então, é que, na verdade, isso sempre me incomodou, né? Esse olhar apenas para o lado estético e para o fitness, né? Eu sempre acompanhava e achava sempre um absurdo, como até hoje eu acho, você passar 4 anos na faculdade para daí pegar uma aula enlatada e só repetir. Então, na minha cabeça, nunca fez sentido você ter uma graduação, né? Ter o status de ensino superior e atuar repetindo uma coreografia. Então, eu nunca compactuei com esse modelo de profissional, não no sentido de, faz parte da educação física, é uma base de trabalho. Não vou entrar nessa discussão, né, nesse mérito, mas continuo achando que, até hoje, como a gente vê, muita gente que, acho que, como o professor Rafael falou, é só passador de treino, eu fico perguntando por que ficar 4 anos estudando, daí mais 1 ano e meio se especializando para fazer a mesma coisa. Então, e ainda começa com as redes sociais hoje, orientando, fazendo algo que não vai resolver o problema da sociedade. Eu costumo levar antes, né, antes da pandemia, eu levava os alunos num parque aqui da cidade, e para eles terem um contato com o público que está se exercitando, na verdade está realizando atividade física de forma autônoma, porque já tiveram contato com um profissional da educação física e não surtiu efeito, porque o profissional de educação física, que é o profissional habilitado para prescrever exercício físico, ele ia lá e pegava da gavetinha dele um treino pronto e queria resultado. E não é assim que funciona. Então, quando eu entrava em rodas, né, de debates, discussões, que o pessoal falava, para que avaliar o VO2, para que controlar a frequência cardíaca, que eu não sou médico para andar com esteto, com esfigmomanômetro, que eu vou usar? Se ele souber que quer VO2, já é uma coisa boa, desculpa, Léo, né?
Se ele souber que é VO2, já é uma coisa boa, né? É um bom começo. Já é um bom começo, se ele souber que é o VO2. Já. Mas não é só isso, porque aí o que acontece? O pessoal pinta hoje com o controle de carga interna, como se fosse algo recente. Isso existe há mais de 40 anos que já se fala, né, nesse controle de carga. Se você for olhar os frequencímetros da Polar, a Polar, nos softwares dela, relacionados já com o frequencímetro, já preconizava a ideia de um diário de treinamento, mas era só para coisa para atleta, entendeu a percepção? E daí o que a gente vai sempre, né, olhando, crescendo de baixo, olhando quem está no topo, vendo como é que funciona a educação física, e vendo o mercado de trabalho cada vez mais ampliando e os profissionais ficando concentrados na mesmice. E eu falei, eu não quero ser um profissional da mesmice, eu não quero tomar whey protein, comer minha marmita, nada contra, não tenho nada contra, mas eu não vejo médico injetando medicamento lá, heparina nele, eu não vejo isso, eu não vejo médico tomando o remedinho dele, ou dizendo em rede social que esse medicamento é melhor ou outro. Isso é uma característica nossa, e isso se confunde muitas vezes com quem? Com o cliente final. Então, o meu papel como hoje, né, sendo educador, é conscientizar e não afagar o pessoal. E quando a gente pensa nessa ideia, a gente não pode colocar apenas na formação de educação física disciplinas como sendo chaves, no sentido de só vale fisiologia do exercício, só vale biomecânica, só vale treinamento. Isso compõe a formação de um profissional de educação física, que dentre essas disciplinas, ele precisa de outras tantas disciplinas, para ele poder ter o olhar para a sociedade, olhar para o problema como um profissional que enxerga o todo, e não a fração. E aí, qual que é a resposta hoje que a gente vê? As pessoas só discutem vias do ponto de vista da bioquímica, mas não enxergam o ponto de vista do sistema nervoso central, ou aspectos dentro da fisiologia, e não enxergam aspectos da vida social do indivíduo. E por que eu abordo dessa forma? Porque não adianta a gente trabalhar o físico, e o professor Rafael falou algo que eu acredito, e fui taxado ainda, o pessoal gostar de tirar sarro, eu falar que a educação física não atua só na mente e no corpo, ela trabalha no espírito também, né, na alma dos indivíduos, onde já se viu, né, mas enfim, tá aí algumas práticas de relaxamento, de alongamento, né, yoga, sem falar em outras atividades que a gente também pode atuar, não no sentido do yoga especificamente, mas a técnica que pode trazer com respiração, enfim, a questão de contemplação. E falei, a gente tem que mudar alguma coisa. Para mudar tem que ser na base. Dificilmente o profissional, depois de graduado, depois da cabeça formada, ele vai conseguir mudar. Então o trabalho é muito mais difícil. Por quê? Porque ele já está no mercado de trabalho, ele não quer mais estudar muitas vezes, a gente tem que trazer à luz mesmo, porque o acadêmico de educação física já não é um acadêmico que é chegado aos livros, e aí chega no ambiente da universidade, é jorrado um monte de artigos. Eu sempre falo que é um crime você querer que um aluno que não teve contato com livros que vão passar as bases, os fundamentos, e já quer direcionar ele para o artigo. Ele não vai conseguir ter uma análise crítica acerca disso. Então, a aula que a Flávia comentou era exatamente isso. O que dentro da anamnese a gente pode trazer de informações que não estão explícitas. Então, desde uma dor do lado esquerdo, o que isso pode trazer? Como que era a atividade física da pessoa na adolescência, né, na juventude? Porque é muito comum perguntar, né, é ativo fisicamente? Sim, há quanto tempo? 2 anos. Há 2 anos, né? Regular. Legal. Idade que você tem? 50. Legal. Então quer dizer que os 48 anos para trás não fazia nada. Então é esse tipo de investigação que a gente tem que trazer para conhecer a pessoa e tomar a decisão, porque a gente avalia pensando em quê? Na prescrição. Fala aí, Fausto.
Não, assim, vamos ao caso concreto, né? Assim, para passar a palavra ali e perguntar para o Rafael, eu estou doidinho para aprender mais com ele. Meu caso concreto, fui avaliador físico por mais de 17 anos, mais de 18 mil avaliações. Eu tenho um óbito na minha carreira. Isso quase custou o meu diploma. Por quê? Olha o contexto. 37 anos, gerente da Caixa Econômica Federal, morreu em cima da esteira dentro de uma academia. Porque a grande sorte das academias e dos profissionais é que geralmente a pessoa é impactada numa intensidade de exercício não adequada dentro da academia, mas as consequências geralmente são fora, não são ali tardias, né? Então, assim, dois casos para ficar bem claro que nós precisamos rever uma série de procedimentos. Aí, sabe por que não custou meu diploma? Porque ele tinha 37 anos, mas a família toda era de cardiopata e tinha infartado ou morrido antes de 60 anos de idade. A primeira coisa que eu fiz ao término da avaliação foi, na verdade, pedir o atestado e pedir, na verdade, que ele fizesse toda uma bateria cardiológica, visto que ele já estava passando por um período de estresse também. Então, ele já estava fazendo esses exames, tinha procurado o cardiologista, estava fazendo uma série de exames, quando infartou e veio a óbito. Né? Então, aí a família tentou ver o que era, o que tal, quando viu a avaliação, quando viu o pedido, isso em 2007. Primeiro caso. Segundo caso, um senhor corredor, diabético, corredor, né? Acostumado, começou a chover em Brasília, aí falou, não, vou na academia porque eu corro na esteira. Aí, na avaliação, pus o polar nido. Primeiro, a aferição da frequência, 185 batimentos. Tá nervoso, tá ansioso, sentou, daqui a pouco de novo, não teve um momento que baixou disso. Aí falou, se eu fosse o senhor, eu procurava um médico no outro dia. Foi no outro dia, inclusive, ficou internado, teve que fazer cirurgia. Então, assim, eu acho que nós temos que exercer a nossa profissão com grande responsabilidade, né? E aí, talvez, o maior pecado de um profissional de educação física é a intensidade. Nós vamos não entender qual é o exercício ou ele está inadequado para aquela pessoa. Então, assim, eu acho que trazendo o meu caso concreto, que eu consegui manter meu diploma na parede, e voltando ali para o Rafael, que eu acho que o problema maior, por exemplo, é a riqueza de uma anamnese. A anamnese é o que? É uma conversa, é uma investigação, é um levantamento. Gente, 90% dos personagens não sabem se o aluno é destro ou é canhoto, eu falo isso aqui direto. Eu gostei que esse dia para trás os alunos do Léo começaram a colocar na anamnese. Você é destro ou canhoto ali na... A gente vai falando, vai transformando. Mas você acha por aí, eu acho que a grande diferença hoje para nós entrarmos na área da saúde é essa questão do prontuário, a questão da anamnese, é a questão de conhecer com mais propriedade aquela pessoa que está à nossa frente.